Parábola das bodas e o grande banquete. Mateus 22, 1 ao 14. Enquanto os irmãos aqui presentes na restauração abrem a sua Bíblia, mais uma vez nessa noite dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus a você que nos acompanha por meio dessa transmissão aqui pelo Facebook, Tempos de Restauração. Mais um domingo, e nós estamos aqui direto do púlpito da restauração, com uma palavra de paz, com uma palavra de fé, com uma palavra de vida, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de ensino, com uma palavra de alegria, de encorajamento, com uma palavra de cura, com uma palavra de orientação, com uma palavra de direção do céu na terra para a vida de todo aquele que crê. Peço que você que está acompanhando tenha em mãos aí a sua Bíblia, se possível, para participar da leitura conosco aí na sua casa. E você não esqueça também de estar compartilhando essa ministração. Vai aí no compartilhar e envie aí para quantas pessoas vieram ao seu coração nessa noite. Pode ser que o Espírito Santo esteja testificando com você alguma pessoa que precisa, assim como você, receber essa palavra, e muitas vezes você deixa de compartilhar. Então, não faça isso, compartilhe, envie para mais pessoas, diga o seu nome aí, faça o seu comentário, dê o seu joinha aí na transmissão. Lembrando que todas as ministrações que são feitas em live ao vivo aqui nos domingos, depois são devidamente editadas e colocadas no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. São mais de 500 inscritos já no canal, mais de 17 mil visualizações dos nossos conteúdos ali e dezenas e dezenas de ministrações de estudo bíblico, devocionais, teológicas, entrevistas, aulas. Em breve nós vamos estar aí com alguns formatos novos também de conteúdo que serão disponibilizados ali no nosso canal A Verdade em Destaque. Então você entra também lá no A Verdade em Destaque, digite aí na ferramenta de busca no YouTube A Verdade em Destaque e você entra lá no nosso canal. E não esqueça também de dar o seu joinha, não esqueça também de compartilhar, de comentar e, sobretudo, se não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, inscreva-se e nos ajude a continuar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, aonde quer que essas mensagens cheguem. Amém? Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14, parábola das bodas e o grande banquete. Escritura Sagrada diz assim: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram. E se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa,
notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amém. O nosso tema nesta noite é convite à vivência cristã. Convite à vivência cristã. Amém? E o Espírito Santo, ele trouxe esses textos ao meu coração nesta madrugada. Na verdade, nós não íamos hoje estar fazendo culto presencial aqui. Mas o Espírito Santo falou ao meu espírito esse texto e também falou ao meu espírito que nós não deveríamos estar deixando de fazer o culto público hoje à noite. E é por isso que estamos aqui. E esse texto, ele tem uma pergunta para vocês responderem. Vocês que estão presentes aqui, vocês que me acompanham aí pela transmissão. O Senhor está realizando uma grande festa. Amém? Amém. A pergunta é: vocês vêm? O Senhor está realizando uma grande festa. É o que o texto está dizendo. E a pergunta a vocês, a mim, a você que me acompanha aí na sua casa é esta: você vem? Irmãos, a parábola das bodas e do grande banquete trata de um convite feito por um rei para a festa de casamento do seu filho. Inicialmente, o significado está relacionado ao convite. Diga comigo, convite. Convite. Ao convite que Deus fez à nação eleita de Israel, e esse convite sendo estendido a todas as nações do mundo. Qual é o convite? O convite para a comunhão eterna com o Senhor através do seu Filho Jesus. Esse é o propósito amplo desta parábola. Mas nós vamos ver, à medida que caminharmos no entendimento da Escritura nesta noite, que além de um propósito amplo, coletivo, essa parábola também tem um propósito micro, um propósito individual para cada um de nós aqui nesta noite. Então, muitos servos têm sido enviados. Desde quando o mundo é mundo, muitos servos têm sido enviados pelo Senhor, convidando todos para se voltarem para Deus, convidando todos, no Antigo e no Novo Testamento, a estarem em comunhão plena e contínua com Deus. Diga para quem está do seu lado assim: o convite é para a comunhão. Para a comunhão. Amém? Amém. Convite, o propósito, o sentido de ser crente é comunhão. Diga de novo: comunhão. Comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Se eu não tenho, irmã Sueli, comunhão com Deus, não tenho comunhão com os irmãos, não há relevância nenhuma, não há motivo algum, não há o porquê
dia eu ser crente. Porque a marca característica do cristianismo bíblico e do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é a comunhão. Ele quer estar no culto, ele quer estar no grupo, ele quer estar na oração, ele quer estar com os irmãos, ele quer estar com as irmãs, ele quer, quando se junta, a conversa é a escritura, aleluia. Quando se junta, o que sai é a oração, o que sai é o louvor, aleluia. O convite é a comunhão. E nada no cristianismo é tão importante quanto a comunhão. E a maior prova disso é que o Senhor Jesus, Ele estabelece a maior ordenança para a sua igreja num ambiente de comunhão, no cenáculo, a mesa, chamado a Santa Ceia. Aleluia. Então, essa parábola está falando disso, de gente convidada para a comunhão com o Rei. E o ato de aceitar o convite para a festa. Quando eu aceito, quando vocês aceitam, quando você que me assiste aceita o convite para a festa da comunhão do Senhor, no reino de Deus, no reino dos céus, nós aceitamos isso como? Reconhecendo ao Senhor Jesus como o único Deus verdadeiro, em fé e em total submissão ao Senhor. Amém? Aleluia. Então Jesus, ele vem contando essa parábola das bodas. Tudo isso aqui que eu estou ministrando à igreja, você que me assiste, o Espírito Santo me ministrou essa madrugada. A pastora é testemunha que eu acordei 5:30 da manhã. Na verdade, essa é uma noite que nós praticamente não dormimos, né, mano? E eu já acordei com essa palavra, com esse entendimento, com esse discurso ali, compartilhando com ela. E dizendo, nós precisamos manter a celebração nessa noite, porque Deus tem essa palavra e ela precisa ser ministrada ao coração da igreja. Amém. Aleluia. Então Jesus, ele conta essa parábola das bodas após alguns sacerdotes e líderes religiosos terem questionado a sua autoridade. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 21, você que está com a sua Bíblia aqui na igreja e você também aí em casa, volte um pouco ali no capítulo 21, verso 23, nós vamos ver isso. Jesus sendo questionado com relação à sua autoridade pelos líderes religiosos. Mateus 21, 23. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Veja, irmãos, Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, aclamado pelo povo, louvado pelo povo, e esse clamor popular revelava publicamente que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, há muito tempo esperado e profetizado. A entrada triunfal de Jesus está aqui em Mateus 21, do verso 6 ao 9. Interessante que o mesmo povo que o aclamou num final de semana, no final da outra semana, eram os que estavam gritando crucifica. Mas Jesus já sabia de tudo isso. E era para a profecia se cumprir. E era para que na morte de Cristo acontecesse a morte da morte. Amém? Então aqueles líderes já tinham decidido matar Jesus.
E eles estavam ali no templo após a sua entrada triunfal, questionando a sua autoridade. Jesus estava fazendo o quê? Aquilo que nós fazemos todo fim de semana aqui no púlpito da Restauração, aquilo que nós fazemos todo grupo familiar, aquilo que nós fazemos no decorrer da semana nas aulas da Gaditas Escola Teológica que acontecem aqui. Jesus estava ensinando. Aleluia. Jesus era muito mais professor do que pregador. Se você foi ver, se você olhar na Escritura, se você olhar nos Evangelhos, você vai ver que a maior parte dos momentos que Jesus está ministrando, ele está dando aula, ele está ensinando. São poucas as suas pregações. E tem gente ainda que acha que é desnecessário, né? O ministério de ensino. Só que Jesus não pensa assim. Mas, voltando aqui, os líderes já tinham decidido matar Jesus, questioná-lo sobre a sua autoridade. Era uma boa maneira de fazer com que ele pudesse blasfemar diante do povo. E Jesus, por outro lado, não é pego de surpresa, Cristina, porque ele já sabia das suas intenções. E nós vamos ver aqui em Mateus 21, do 24 ao 27, que Jesus faz eles ficarem confusos e sem resposta diante dele. Veja ali, Mateus 21, 24 ao 27, diz assim: Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Amém? E aí vocês vão perceber que depois disso, Jesus começa a ensinar através de 3 parábolas. Eu gostaria de ter tempo suficiente nessa noite para ensinar as 3 para vocês. Mas como o nosso tempo é limitado, nós vamos focar apenas em uma. Mas quais são essas 3 parábolas? A parábola dos 2 filhos, Mateus 21, 28 ao 32. A parábola dos lavradores maus, Mateus 21, 33 ao 46. E a parábola das bodas e do grande banquete, que é onde nós vamos focar a nossa atenção nessa noite. Mateus 22, do 1 ao 14, texto que nós lemos no início dessa ministração. O que essas histórias têm em comum? O que é uma parábola? É uma história que Jesus conta para ensinar uma verdade espiritual, usando elementos do dia a dia. Então, através dessas histórias, Jesus chamou-lhes a atenção. Para quê? Para a condenação daqueles que o rejeitam como Messias, não fazendo a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus, irmã Joseli, equivale a rejeitar a Jesus como Messias. E outros, é o que esse grupo de parábolas mostra, Sheila, outros são convidados e entrarão mediante a produção dos respectivos frutos e devem perseverar para não caírem na mesma condenação daqueles que, por não fazerem a vontade de Deus, foram rejeitados. Em Mateus 21, 43 está escrito: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Amém? E aqui antes
cabe uma pergunta. Que pergunta? Vocês, como povo de Deus, têm produzido frutos? Você é em casa, vocês aqui no templo, na restauração. Antes de continuarmos, cabe essa pergunta. Vocês, nós, como povo de Deus, temos produzido frutos? E se temos produzido, que frutos são estes? O quanto o Evangelho transformou você? O quanto o Evangelho tem nos transformado? E mais, o quanto você transformou outros pelo poder do Evangelho em sua vida? Quantos você discipulou esse ano? Quantos você evangelizou esse ano? Quantos você ganhou para Jesus este ano? Cadê seu fruto? Você que me assiste aí na sua casa. O quanto do seu caráter, é uma outra série de mensagens que em breve nós vamos retomar aqui, né, irmãos? Amém? Sobre o caráter. O quanto o seu caráter foi transformado esse ano. Perceba que não basta estar na igreja. É verdade. Na verdade, estar na igreja sem produzir frutos Não é nada. não é nada. Exatamente. Então, é necessário estar na igreja produzindo frutos. Glória. Bons frutos. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Jesus ele usa esse grupo de parábolas várias vezes para falar do reino de Deus. E a parábola das bodas, que é onde nós vamos focar nessa noite, é um convite para uma festa de casamento. Aleluia. Mateus 22, verso 2. Olha ali, na sua Bíblia. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Veja que a festa está preparada. E a comparação da festa de um rei para homenagear ao filho, do convite e rejeição dos convidados, e dos novos convidados que honram o convite do rei, tudo isso são representações diretas daquilo que Jesus estava ensinando aos seus ouvintes. Olha ali ainda na sua Bíblia, Mateus 22, veja o verso 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Então perceba, tem um primeiro grupo de convidados. Quantos convites para a festa tem nessa parábola? 3. O primeiro grupo é convidado e não quis participar. Agora olha o verso 5. Mas os convidados não se importaram. Mateus 22, 5. Mateus 22, 5. Mas os convidados não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Segundo o convite, mas estes, a Bíblia diz, enquanto os primeiros não quiseram, o segundo grupo não se importou com o convite. Tem muita gente, irmãos, que quer que Deus se importe com ele, mas ele não se importa nada com Deus. E olha ali o terceiro grupo, o verso 10, Mateus 22, 10, ó. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Terceiro convite. O terceiro convite foi feito a qualquer um. E havia maus e bons misturados ali, é o que diz a Bíblia. Mas esse terceiro grupo, ele aceita o convite
ele honra o convite do rei. E a sala do banquete, diz o versículo na sua parte final, fica cheia de convidados. Amém? Que convite é esse, pastora? Não é qualquer convite, é um convite importante, é um convite real. Semanas atrás nós tivemos a morte da monarca da Inglaterra, né? A Rainha Elizabeth II. E você percebe que teve durante vários dias uma série de cerimônias oficiais. E a maioria das pessoas que participaram daquelas cerimônias não iam ali porque queriam, não é bem assim. Eram convidadas. Era um convite feito pela nobreza, um convite feito pela realeza. E você via ali, né? As pessoas convidadas, nobres, honrando. E uma coisa que você percebeu também, deve ter percebido, acompanhou pela televisão, pela internet comigo, né? É que não tinha ninguém desalinhado, desarrumado, atrasado, ausente, desajustado, com a roupa devida. Não. Pelo contrário, né? Era um convite real, ainda que fosse um convite para algo relacionado a coisas fúnebres. Aqui nós estamos falando de um convite de casamento, é uma outra ocasião, né? Mas eu estou usando o paralelo de um acontecimento recente na história do mundo, né? Para os irmãos entenderem o que significa, o que envolve um convite real, né? E o que chamou muito a atenção, pelo menos para mim, é que você via muitas vezes nas filmagens ali, né? E eu prestei muita atenção no vestuário, principalmente dos homens, né? E quem tinha uma honra, uma medalha, uma condecoração, fosse um militar, fosse um civil, estava todo mundo ali com as suas medalhas, né? Estava todo mundo ali com o seu melhor. Amém? O que nós estamos querendo dizer para os irmãos? Que convite real se atende com o seu melhor. Agora, se os homens nesse mundo atenderam dessa forma o convite para o sepultamento de uma mulher notável, mas ainda assim uma mulher aqui do reino dos homens, quanto mais nós não deveríamos ter consciência de como nós devemos atender o convite do grande rei, do rei dos reis, do Senhor dos senhores, do Senhor Jesus. Aleluia. Então o convite real não se atende com o resto do seu tempo. Você pode ter certeza que ninguém, ao ser convidado pelo cerimonial da monarquia inglesa, respondeu assim: se der tempo eu passo lá. Como muitas vezes muita gente responde com relação ao culto: se der tempo eu vou. Pode ter certeza que ninguém respondeu assim. Não é verdade, né? Se der tempo eu passo, não. Né? Você pode ter certeza que ninguém atendeu ao convite do cerimonial real inglês com qualquer roupa, de qualquer jeito, né? Ou esteve lá em algumas daquelas cerimônias. Os irmãos acompanharam, que muitas delas duraram horas e horas. Você pode ter certeza que ninguém esteve lá com pressa, rapidinho, querendo ir embora. Porque convite real se atende com o melhor do tempo, com o melhor da roupa, com o melhor da dedicação. Aleluia. Bem diferente de muita gente que muitas vezes diz que honra o grande rei, mas não consegue ficar uma hora que seja sentado ouvindo uma palavra de Deus, que já está desesperado para ir embora. Então, irmãos, é um convite importante aqui na parábola. Convite real, não é qualquer convite. É isso que eu estou querendo te dizer. Aleluia! É um convite importante. Convite real não é para qualquer pessoa. Para ser convidado pelo rei para uma festa especial, dedicada a um príncipe, aqui no caso da nossa parábola, isso é uma grande honra.
Quem é que estava casando ali? Era o príncipe. Quem é o príncipe? É o futuro rei. E estar presente deveria ser um privilégio, deveria ser um motivo de alegria, deveria ser uma grande expectativa para todos do reino. Por quê? Porque quando um casamento real acontece, a realeza está tendo continuidade. Aleluia. É a honra e a alegria pela continuidade do nosso governante, do nosso soberano, do nosso monarca e de todas as nações da terra, o nosso Deus, o nosso Jesus. Aleluia! E veja, os convidados foram escolhidos. Quem eram esses convidados? A Bíblia não diz, mas é fácil de deduzir, né? Eram líderes, eram pessoas nobres, pessoas da nobreza religiosa, da nobreza política, da elite intelectual, cidadãos importantes nos negócios, no país. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, mesmo assim, eles rejeitaram o convite. Mateus 22, verso 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Veja, quem é que está dizendo isso aqui? Em Mateus 22, 8. O rei. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vocês estão percebendo, irmãos, você que me assiste, que pelo seu comportamento o rei discerniu a verdadeira essência e chegou à conclusão que todos eles eram indignos, eram falsos nobres. E aí a pergunta: se o rei, na parábola que Jesus contou, discerniu rapidamente que aqueles eram falsos nobres, eram indignos do seu convite, o rei hoje, o rei é o nosso Deus, ele continua discernindo. É verdade, Deus. Tem muita gente que pensa, que subestima Deus. Olha aqui para mim, ó, você que me acompanha aí, não subestime Deus. Não pense que Deus perde para você. Não pense que Deus não vê. Não pense que Deus esquece. Não pense que você o engana. A Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas e reveladas como algo à luz do dia, diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Nada está em oculto. Então, o rei aqui, ele percebeu que por negarem-se a participar do seu banquete, a aceitar o seu convite, aqueles que ele supunha que eram nobres, na verdade não eram. Eles eram indignos, eles eram falsos nobres. E nós precisamos olhar para essa história aqui, meus irmãos e irmãs, e nos perguntar: o que o rei tem discernido a nosso respeito? Meu Deus. O que o rei tem discernido a meu respeito, a seu respeito, a respeito de você que me assiste? O que o rei tem discernido a respeito desta igreja? O que o rei tem discernido a respeito da igreja em nossa cidade, em Paranaguá? O que o rei tem discernido a respeito quando avalia o nosso comportamento? Tu precisas entender que Deus, Ele avalia o teu comportamento, o meu comportamento. Que Deus, que o Rei, Ele avalia as nossas atitudes, não o nosso discurso. De nada adianta o discurso ser bonito e a atitude ser inexistente. Muitas vezes nós temos um discurso, né? Precisamos fazer isso.
Precisamos mudar aquilo. E o nosso discurso é muito bom, principalmente quando se aplica para a vida dos outros, né? Precisamos perdoar mais, amar mais, agir mais. Mas muitas vezes essa pessoa que está com esse discurso, quando chega na hora da atitude, é a primeira a não participar, é a primeira a não agir, é a primeira a não amar, é a primeira a não perdoar, é a primeira a não fazer. Sabe o que é isso? Falsa nobreza. Isso é gente que quando recebe o convite do rei, o ignora. Eu tenho falado para os irmãos muitas vezes, né, escrito até nas redes sociais da nossa igreja, sobre as atitudes, né? Os irmãos lembram disso? Eu coloco lá, qual é a primeira atitude do crente? Oração. Porque se tudo não partir da oração, nada terá sustentação. Qual é a segunda atitude do crente? Congregar, comunhão. Que crente sou eu, que crente é você, você que me assiste aí. Que discípulo, que cidadão do reino a gente é, se a gente não tem comunhão. E aí vai, outras atitudes, né? Terceira atitude, né? Discipulado. Precisamos transmitir Jesus pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho, pelas nossas atitudes e discipular alguém. Muita gente, irmãos, não quer evangelizar ninguém, porque o seu testemunho é mau. E aquela pessoa, de repente, lá no seu bairro, que precisa de Jesus, ele e ela não chega para falar de Jesus, porque sabe o que vai ouvir, que a pessoa vai olhar e vai dizer: você falando isso para mim, a sua vida é uma bagunça, a sua casa é uma desordem, o seu testemunho no bairro é ruim, quem é você? Então muita gente não ganha ninguém para Jesus porque o testemunho é ruim. Outros não ganham ninguém para Jesus porque não querem se comprometer. Tem muita gente que até tem vontade de evangelizar, mas sabe que se evangelizar uma pessoa, todo domingo vai ter que passar na casa dessa pessoa para levá-la para o culto. Vai ter que pegar um kit de estudo bíblico durante a semana e ir lá naquela casa daquela pessoa dar o discipulado. Vai ter que ser exemplo, porque aquela pessoa vai estar olhando para ele, vai estar olhando para ela. Mas de repente ela quer viver essa vidinha descompromissada com o reino de Deus, achando que basta estar sentado numa cadeira da igreja. E aí não evangeliza ninguém. Irmãos, está na hora da igreja, inclusive, principalmente, esta igreja, assumir as suas responsabilidades, porque o rei vai nos cobrar. É verdade. E ele tem todo o direito de fazer isso. Porque nós precisamos produzir bons frutos. Amém? Amém. Produzir bons frutos. Amém. Aleluia! E não espera o outro. Aleluia. Ah, não, eu vou esperar a hora que a Sheila evangelizar. Eu não, a Sheila é a Sheila, a Cristina é a Cristina, a Rebeca é a Rebeca, eu sou eu, você que assiste é você. Faça a sua parte. Aleluia. Por quê? Porque é você com Deus. Você não precisa esperar ninguém, não. Você não vê um pomar com muitas árvores frutíferas e aí uma árvore vai esperar pela outra. Ó, se der limão ali, eu dou aqui também. Não, não é assim que funciona. Não. Amém? Aleluia. Veja que o pomar é coletivo, mas as árvores são individuais. Aleluia. A igreja é uma coletividade composta de várias individualidades. E precisa haver essa unidade na diversidade de chamados, de dons, de talentos, de ministérios, de ofícios, de moveres, aleluia, para que haja aquilo que a Bíblia chama de corpo, corpo vivo de Cristo. Amém? Aleluia. E eu quero falar da nobreza aqui. Se não der tempo para acabar hoje essa mensagem, nós vamos continuar no próximo domingo.
Perceba que o que define a nobreza aqui não eram os bens. O que define a nobreza aqui não era a posição social. O que definia a nobreza aqui era a dignidade para com o rei. Amém? Você percebe que o rei olhou para aquele monte de gente que ele tinha mandado convidar, que de repente tinha muitas terras, muito gado, muitos trabalhadores, muito dinheiro, muita posição social, mas desprezaram o seu convite. O rei discerniu que eles eram falsos nobres, que eles eram indignos. Por quê? Porque na avaliação do rei, a nobreza é definida. De que maneira? A nobreza é definida de acordo com a sua resposta ao rei. No reino, não é nobre quem tem, mas é nobre quem é. Aleluia. Então, só há verdadeira nobreza quando há dignidade. E a dignidade é definida pelo relacionamento com o rei. O que é um servo nobre? É um servo digno. E o que é um servo digno? É um servo que se relaciona com o seu Senhor. O que é um crente nobre? É um crente digno. E o que é um crente digno? É um crente que se relaciona com o seu Senhor. E não sou eu quem tem esse critério, quem avalia desse jeito. A parábola está mostrando que esse é o critério do rei, que esse é o critério do reino. Quem se relaciona com o rei valoriza, prioriza, atende aos seus convites. Aleluia. Aleluia! Quantas vezes eu tive a oportunidade de estar em vários lugares, com várias pessoas, inclusive familiares, mas naquele dia eu tinha um convite do rei, eu tinha Santa Ceia, jamais trocaria. Por mais que eu me dê bem com qualquer um familiar, mas jamais trocaria uma mesa de ceia na igreja, na casa de Deus, por uma mesa de churrasco na casa de um familiar qualquer. Jamais trocaria. Por quê? Porque a verdadeira nobreza é valorizar, priorizar e atender o convite do rei. Glória a Deus. Culto, convite do rei. Ceia, convite do rei. Oração, convite do rei. Grupo familiar, convite do rei. Evangelizar pessoas, honra, convite do rei. Discipular alguém, convite do rei. Tu tens que entender que quando tu evangeliza e discipula alguém, não é trabalho para a tua vida, é honra. Glória a Deus. Amém? Amém. Não é trabalho para a sua vida, é honra. Aleluia! Então, irmãs, irmãos, povo de Deus, você que me assiste, vocês percebem que a parábola está ensinando isso, que tem gente que se diz nobre, mas não é digno, porque não se relaciona, não valoriza, não se preocupa com os convites do rei, com os interesses do rei. E a pergunta é: aonde você se enquadra aqui? Você que me assiste, se enquadra aqui aonde? Nós somos um verdadeiro nobre ou nós somos um falso nobre? Nós estamos relacionando com o rei ou não? Nós estamos valorizando o convite, as coisas do rei, ou nós estamos mais preocupados com outras coisas? Eu quero encerrar falando de honra e desonra. Olha o entendimento que eu tive. Você que me assiste, as irmãs que aqui estão. Honra e desonra. O que honra e desonra têm em comum? O Espírito Santo me explicou isso nessa noite. Não tem nada a ver. Tem uma coisa em comum.
Honra e desonra, apesar de coisas diferentes, têm algo em comum. O que honra e desonra têm em comum? Honra e desonra são duas coisas que não se explica nem se justifica. Vou repetir. Honra e desonra são duas coisas que não se explica nem se justifica. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo. São coisas que ou você tem ou você não tem. São coisas que ou você exerce ou você não exerce. Ainda não entendi. Vamos esclarecer melhor. Quando você honra alguém, não há necessidade de explicação. Quando você honra alguém, não há necessidade de justificação. Você honrou porque quis. Você honrou porque era digno de ser honrado. E pronto. E com isso, Deus foi glorificado. É assim ou não é? Sim. É. Agora, o contrário também é assim. Como assim? Se você desonra alguém, não há necessidade de explicação. Se você desonra alguém, não há o que justificar. Você desonrou porque quis. E com isso, o diabo foi exaltado. É o que a parábola nos ensina. Então, eu vou encerrar nessa noite. Próximo domingo continuarei. Qual é a lição aqui? Cuidado com explicações e justificativas no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque tem níveis que a sua explicação, que a minha explicação, que a sua justificativa não vai servir para nada. Talvez possa ser até um argumento para o diabo acusar. Tem coisa inexplicável que não se explica. Tem coisa injustificável que não se justifica. É melhor ficar quieto. Por quê? Porque o diabo está atento ao redor, buscando a quem possa tragar. Por que isso? Porque mais do que o teu discurso, do que o meu discurso, é a nossa atitude que nos define com o rei. E outra coisa, quem nos define é o rei e não nós a ele. Quem nos define é o rei. Queremos ser definidos como verdadeiros nobres, dignos no reino? Então, vamos nos relacionar, valorizar os convites do rei, nos preocupar com os interesses do rei e do reino. E ele vai nos avaliar como dignos, como gente que tem a verdadeira nobreza do reino. Ele não vai nos avaliar pelo nosso discurso, pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Tua atitude para com o rei te define. E quem avalia é ele. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque a sua avaliação sempre é correta, sempre é boa, sempre é perfeita, sempre é santa, sempre é justa, é infalível. E é o
verso 11 ao 14 aqui, do Mateus 22, né? Então, aqueles 3 convites, no último convite o pessoal lá aceita, né? Um pessoal que aos olhos humanos não tinha nobreza, não tinha honra, mas tinha uma verdadeira dignidade, porque discerniram a importância do convite do rei e vieram, e isso os revestiu de nobreza, né? Mas o verso 11 é essa situação que eu estou mostrando aqui, ó. Quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Lembra do que eu falei das cerimônias de sepultamento, de velório, lá da rainha da Inglaterra? Todo mundo com a devida veste. Claro que nós estamos falando aqui muito mais do que apenas vestes físicas, né? Embora isso também caiba falar aqui, porque tem gente às vezes que acha, né? Não sei, às vezes eu tenho a impressão que tem gente que confunde a igreja com a beira da praia, né? E ele acha que está na beira da praia, num clube, num lugar assim, né? E aí, mas eu não estou falando, não quero focar nisso aqui. Estou falando dessas vestes num aspecto espiritual. O cara não trazia as vestes de casamento. Tem cabimento um troço desse? O cara está no casamento sem veste de casamento? Era a mesma coisa que alguém lá no funeral da rainha da Inglaterra. Outra coisa que chamou a sua atenção e a minha, não foi? Todo mundo estava de que cor? Preto! Por quê? Porque é um funeral. Vai aparecer alguém lá de roxo? Vai aparecer alguém lá de amarelo? Não! Então, cada ocasião na realeza, cada ocasião na monarquia, cada ocasião no reinado tem a sua veste para aquela ocasião. E esse cara aqui não estava com veste nupcial. E aí o rei perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Você vai dizer, tá, mas esse cara não tinha dinheiro, foram buscar ele lá na rua, né? Mas antigamente, quando uma pessoa vinha a um banquete, a uma ocasião real, e não tinha veste adequada, e o rei a havia convidado, o rei o havia convidado, cabia ao rei proporcionar a veste. Então é esse caso aqui. Certamente aquelas pessoas, antes de entrarem para o banquete, foram preparados, foram banhados, foram arrumados, foram vestidos, foram custeados pelo rei. Mas esse cara entrou sem o devido preparo. E olha ali, ó, e ele ficou mudo. Né? É o que eu acabei de dizer aqui, de nós cuidarmos com explicações e justificativa, porque aqui era inexplicável, porque aqui era injustificável. E aí o rei ordenou aos serventes, ó, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Próximo domingo, querendo Deus, continuarei essa ministração e aí nós vamos aprofundar mais aqui nesses últimos versículos e vamos ampliar o nosso entendimento com relação a esse assunto. Amém? Então é um convite à vivência cristã. Que eu entenda esse convite, que você que me assiste entenda esse convite, que nós aqui, irmãos e irmãs, entendamos esse convite, aceitemos esse convite e tenhamos o comportamento necessário, né? A nobreza verdadeira, a dignidade, né? Para de fato estarmos respondendo sempre positivamente